Olá, galerinha! Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é a professora Irilane e vamos lá para nossos estudos de história. Nós vamos começar na unidade 1, a construção da história e a origem da humanidade. E aí eu pergunto para você, quando e onde surgiu a humanidade? Como é que a história é construída? Para que estudar a história mesmo? Você já se fez essas perguntas? Pois nós iremos então responder a cada uma dessas perguntas. Vamos embarcar juntos. Pegue então aí o seu livro de história e você vai abrir na página 12, no capítulo 1, onde tem tempo, memória e história. E nós iremos começar o nosso estudo falando justamente a história da história. A palavra história, ela tem origem no idioma grego e ela é oriunda, ou seja, ela vem do vocábulo histor, que significa aprendizado, significa sábio, que significa também pesquisa, conhecimento por meio da investigação. Então, faz-se referência ao conhecimento que se obtém a partir da investigação e do estudo. E por que é tão importante estudar a história? Porque a história tem um papel norteador no espaço e no tempo e nos dá a possibilidade de compreender a própria realidade, a nossa realidade. Alguns historiadores, eles definem história como um estudo das transformações da sociedade humana ao longo do tempo. Outros definem a história como uma ciência que é responsável por estudar os acontecimentos passados. E aí vai entrar o papel do historiador, que o historiador vai fazer uma análise crítica que o permite chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento passado a partir da investigação de fontes históricas. Aí eu pergunto, quando foi que se iniciou a história? De acordo com os estudos, o surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos antigos. Um deles foi Heródoto, antes de Cristo. E Heródoto ele é considerado o pai da história. E o seu trabalho aconteceu por meio de sistematização de eventos da história dos gregos e de outros povos da antiguidade, como os egípcios. Então, Heródoto, que nasceu em 484 a.C. e morreu em 425 a.C., um grego que foi considerado o pai da história, porque foi o primeiro que sistematizou uma narrativa a partir de estudos sobre acontecimentos de seu tempo, principalmente o registro de guerras. E aí nós temos também o primeiro historiador a utilizar de fato o método de análise que permitisse reconstruir e formular uma análise a respeito de um acontecimento passado, que foi Tucídides, do ano 460 a.C. Ele escreveu uma narrativa histórica sobre a Guerra do Peloponeso, no século V, que nós iremos estudar posteriormente. Só ressaltando que Tucídides ele fez um trabalho que foi nessa Guerra do Peloponeso, que foi um conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta. Página 15, acompanhe comigo aí a leitura e o entendimento sobre esse início da história.
E o seguinte, da mesma forma como as pessoas buscam compreender seu passado, as sociedades humanas sempre procuravam explicações para suas origens. O estudo do passado permite às mulheres e aos homens do presente compreender como a sociedade em que vivem se desenvolveu. Então, o estudo do passado permite compreender também o presente e ajudando-os a entender melhor seus problemas, planejar estratégias que possam contribuir para um mundo melhor. No entanto, as transformações que afetam as sociedades costumam ser muito mais demoradas do que aquelas pelas quais passam os indivíduos. Elas podem se estender por centenas de anos até serem notadas. Portanto, é possível que muitas pessoas, ao longo da vida, não percebam as mudanças ocorridas. Além disso, essas transformações são bastante complexas, porque envolvem vários aspectos da realidade. Por isso, compreendê-las exige considerar um número grande de elementos que se combinam de diversas formas. Assim, para entender como todos esses elementos se relacionam, no tempo desenvolveu-se um campo especializado do conhecimento, a história. O historiador é o profissional que busca identificar o que mudou e o que permaneceu ao longo do tempo, entender o passado e esclarecer a relação entre ele e o tempo presente. Você pode localizar aí no livro essa parte que eu estou destacando aqui, dando o conceito para você do que é a história e o que é o conceito do historiador, que é o profissional que busca identificar o que mudou e o que permaneceu ao longo do tempo. E também ele entende o passado, esclarece a relação entre ele e o tempo presente. Nós temos algumas imagens interessantes também que você pode observar aí, né? Essas imagens no seu livro e ver a descrição de cada imagem aí. A produção do conhecimento histórico. Você sabia que o trabalho de um historiador, ele se assemelha ao trabalho de um detetive? Pois é, justamente, o detetive, ele busca, ele procura, ele vai atrás. Então, eu pergunto para você, se o passado ele não pode ser visitado, como é que o historiador pode saber os fatos que aconteceram há anos, há décadas e até mesmo milênios e ainda compreender esses fatos do passado? De onde é então que o historiador ele extrai informações necessárias para montar o quebra-cabeça do conhecimento histórico? É justamente aí onde entra o historiador como um trabalho de um detetive. Então, para ele construir os acontecimentos do passado, o historiador ele precisa encontrar, juntar e analisar várias pistas, né? Isso que o detetive faz. Então, ele encontra, junta, analisa as pistas. Ou melhor, ele analisa os vestígios. E o que é vestígio? Você vai encontrar aqui, ó, o conceito de vestígio no seu livro. Viu aí? Vestígio é uma pista ou um sinal que permite deduzir um fato ocorrido e quem dele participou, né? Assim que um detetive faz, ele vai à procura de uma pista. O historiador, ele vai atrás dos vestígios. Esses vestígios foram deixados pelas pessoas que viveram no período atrás e assim para chegar a uma conclusão sobre aquilo que ele deseja investigar. E antes de iniciar sua pesquisa, o historiador deve então primeiro delimitar os acontecimentos que quer investigar. Em outras palavras, ele precisa ter uma questão para responder.
Então eu pergunto, por que as pessoas elas sentem necessidade de relembrar o seu passado? A resposta é simples, para entender como se tornaram quem são. Então, voltando ao passado, a gente entende quem a gente é hoje. E é justamente esse o papel do historiador no campo da história. E a segunda pergunta, qual é a importância do entendimento do passado para a, as sociedades humanas? Então, ao entender a sua origem e o seu desenvolvimento, as sociedades elas podem compreender melhor suas questões atuais. É sempre assim, volta ao passado para entender o presente. Então, por isso que tem esta importância de entender o passado. Nós entendemos melhor o presente. E a terceira questão é a seguinte: qual é o objeto de estudo da história? Né? Quais são os objetos? São as ações, as relações humanas no decorrer do tempo. Né? Então, mais uma vez, quais são os objetos? São as ações e as relações humanas no decorrer do tempo.